turma, vamos ver a aula mais cara do mundo: petróleo, o ouro negro, né? O petróleo. E há muitas controvérsias, porque há quem diga que o petróleo está se acabando, mas há duas fontes que acham que a maior bacia petrolífera do mundo ainda não foi nem sequer explorada, e ela se encontra na região amazônica, né? Como também o pessoal da antiga União Soviética acha que ainda se tem por lá, né, a maior bacia petrolífera do mundo também. Há rumores. Então não vamos ficar tão preocupados, né, com o problema de combustível. Essas duas fontes, vamos ver qual das duas é verdadeira ou se ambas são verdadeiras, né? Vamos para cá. A palavra petróleo, vem a palavra petróleo, vem de pedra e óleo. É mesmo, professor, por que colocaram o nome petróleo se ele é um líquido? A gente sabe hoje que é um líquido. Mas naquela época, quando eles encontravam petróleo, sempre encontravam rochas e o petróleo e aquele óleo misturado. Mas será a natureza fez uma mistura de pedra com óleo? Mas não, o petróleo é somente quem? O óleo, né? Mas o termo permanece petróleo, né? O termo é petróleo, que foi usado, né, naquela época, até nas catapultas. Quem se lembra daquelas guerras antigas, eles colocavam petróleo, porque havia petróleo que começavam a jorrar, né, pela terra mesmo assim, já, vamos dizer assim, em poucos metros já se tinha petróleo, e aí eles acabaram descobrindo que aquilo ali podia ser queimado, etc, etc. E foram usados nas guerras e como na iluminação também para aqueles povos, né, da antiguidade. Muito bem, vamos para cá. Então, qual seria, professor, a definição do petróleo? Ora, o petróleo, ele é um líquido escuro, brilhante, né, viscoso quer dizer oleoso, e constituído por centenas, milhares de compostos, eu poderia dizer, né? Agora, com predomínio de hidrocarbonetos, com predomínio de compostos que apresentam exclusivamente carbono e quem? E hidrogênio. É o predomínio na composição química de quem? Do petróleo. A petróleo com mais de 90% de quem? De hidrocarbonetos. Muito bem, então essa seria a definição. Mas, professor, eu já ouvi falar que há petróleo de outras cores. É verdade, gente. Os livros dizem é um líquido escuro, como eu acabei de definir, no geral. Há um petróleo vermelho no Mar Morto, porque no Mar Morto, se for ver pela origem do petróleo, eu tinha algas, lá tinham algas que tinham pigmento vermelho. Então o petróleo de lá é cor de sangue, o petróleo encontrado no Mar Morto. O petróleo encontrado em florestas ele é esverdeado por conta de quem? Da clorofila. Conclusão: há petróleo de todas as cores, dependendo de sua origem. Então vamos ver uma coisa muito importante aqui agora, que é a origem do petróleo. Está aqui, ó, origem do petróleo. Aí veja como é interessante. De 4 a 300 milhões de anos, pequenos animais e vegetais, e quem, gente? Vegetais. Da orla marítima, gente, ó, é a origem que respaldo científico. Há umas 3 outras origens aí, mas essa é a única que tem respaldo científico. É a origem do petróleo marinho. Pequenos animais e vegetais da orla marítima foram soterrados e formaram gigantescos lençóis subterrâneos. Mas só por que o senhor fala gigantesco? Eu falo gigantesco porque a poços de petróleo, que dão petróleo há 30, 40 anos e ainda tem petróleo. São realmente lençóis gigantescos. Essa, por exemplo, o pré-sal, né? O pré-sal que está... Eu não posso confirmar nada, eu não estou lá a 7, 8 mil metros ainda, mas o pré-sal é uma área quase do tamanho do estado do Ceará. Imagine que lençol gigante, que área gigantesca de petróleo, que riqueza para o Brasil, né? Vamos torcer para que tudo dê certo. Muito bem. Então, ó, pequenos animais e vegetais daquela época, de 4 a 3 milhões de anos, foram soterrados em fungos, bactérias, pressão, calor e o mais preocupante, o tempo. Por que o senhor está preocupado com o tempo? Foi um gasto de 4 a 3 milhões de anos, gente. Os ossos poderiam me cobrar. Cadê a ciência? Por que não faz petróleo? Complicado. Precisamos de enzimas para acelerar esse processo. Há pesquisas que estão aí há 20 anos. Vamos aguardar, né? Mas veja bem, para somar tudo.
esses pequenos animais vegetais, ao longo de 4 a 300 milhões de anos, foram alimentados, um belíssimo de um jantar, né? As condições eram propícias para quem? Fungos e quem? E bactérias. Sabe que tem fungos e bactérias em tudo quanto é canto? Claro, numa caldeira a 400 graus Celsius, 500, eu não tenho ninguém vivo lá, né? Mas nas condições ambientes, a gente já tem bactérias que gostam de ar-condicionado, a gente tem bactérias que gostam de temperaturas baixas, são bactérias psicrófilas, tem bactérias que gostam de temperaturas médias, são as mesófilas, tem bactérias que gostam de temperaturas altas, entre aspas, 70 graus, né? 60, tudo é relativo. Muito bem, vamos para cá. Então, na Terra também tem bactérias que gostam do subsolo, e elas, fungos e bactérias degradavam esses animais vegetais. Então, ao degradarem, produziam gases, NH3, CO2, o mal cheiroso H2S, o petróleo tem 5% de enxofre, o que é um caos. Só o Japão, que tem muito dinheiro, tira o enxofre todinho. Nós aqui enfrentamos o mau cheiro de um carro a diesel, que tem mais enxofre do que gasoline. Gasoline também tem enxofre, gente, mas menos do que o diesel, mas tem, porque no petróleo há 5% de quem? De enxofre. O governo tem que gastar dinheiro para tirar. Dizem que tiraram 2%, né? Já o biodiesel não tem, né, gente? Depois falaremos sobre esse biocombustível extraordinário, que é o biodiesel, que não vai ter enxofre praticamente, que é de origem vegetal. 0,0 alguma coisa por cento de enxofre, é desprezível. Muito bem, vamos para cá. Então tome gás. Gás quem, gente? Metano, olha aí, vem do petróleo. Etano, propano, butano, né? Muito bem, esse gás ficaria em cima, estou colocando aqui, dando uma ideia geral, né? Então, professor, durante 4 a 3 milhões de anos gerando gás, então nesses lençóis existe uma enorme pressão, existe. Há poços de petróleo, se gasta pouco dinheiro no início, porque você perfura e a pressão enorme, né? Ele jorra esse petróleo com uma violência muito grande devido à alta pressão, devido à grande quantidade de gás que tem ali, né? Que é a fração que é, gente, gasosa. Muito bem. Por que o senhor colocou o calor? Você estuda em geografia que à medida que a gente se aproxima do centro da Terra, a temperatura vai o quê, gente? Aumentando, né? Como a temperatura vai aumentando, isso favoreceu também essas reações, né? E outro fator preocupante foi quem, gente? O tempo. O tempo foi preocupante porque de 4 a 3 bilhões de anos foram gastos para dar origem a esse líquido precioso, né? Que é quem? O petróleo. Então, resumindo, qual é a origem do petróleo? Pequenos animais e vegetais da orla quem? Marítima foram soterrados e sob a ação de fungos, bactérias, pressão, calor e o tempo deram origem a esse líquido precioso chamado de quem? De petróleo, que moveu o século XX. O século XX, há quem diga que o século XX foi o século do petróleo. O petróleo moveu o século XX todinho. No XXI estamos com várias alternativas, né? Vários combustíveis aí que são alternativas, depois falaremos, né? Mais adiante dos outros combustíveis, principalmente o biodiesel, né? Que é uma grande alternativa, e o álcool. Já estão querendo o álcool, que estava um pouco escanteado, já estão querendo 235 bilhões de litros, né? Em torno de 230 bilhões de litros, daqui para 2035. Muito obrigado.